Você conhece os caminhos que levam à cicatrização de uma ferida? Fica comigo que eu vou te mostrar todos os caminhos que levam à cicatrização de uma ferida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cicatrização. Eu sou Rivanda Toledo, eu sou enfermeira, estomoterapeuta e trabalho nessa área de feridas há muitos anos. Tenho muito o que contar para vocês sobre essa minha experiência, relato de casos, exemplos de casos de sucesso, quais os caminhos percorridos de toda essa minha trajetória na vida enquanto estomoterapeuta, cuidando de feridas. Eu optei, quando fiz estomoterapia, em trabalhar com feridas, até porque os resultados são muito mais concretos, né? No dia a dia, a gente vê resultados concretos. E você, enfermeiro, eu sempre estou e sempre coloco nos meus episódios desse programa de que eu tenho muita informação para passar para você em relação ao tratamento de feridas, porque você tem que conhecer como que se trata uma ferida, quais são os caminhos a serem percorridos para que a gente cuide de uma ferida de forma eficaz e atinja todos os objetivos propostos, né? Quem que não gosta de ver uma cicatrização de uma ferida? Aliás, a gente cuida de uma lesão para ter como resultado final a cicatrização. Então, eu estou aqui para te contar. E o tema hoje é os caminhos que levam à cicatrização. Vou contar para você vários caminhos. Aqui, descrevi 11 caminhos para te ensinar a chegar à cicatrização de uma lesão, ok? Vamos lá, então. Em se tratando de feridas, obviamente que nós temos um grande desafio pela frente, né? Nós temos diversos caminhos a percorrer. Porém, compete a gente escolher os melhores caminhos, sem muito percalços, né? E com a garantia que nós vamos chegar ao nosso destino, que a gente gostaria de chegar. E se tratando desse tema, em tratamento de feridas, o destino, o objetivo principal e o destino que nós queremos chegar, com certeza é a cicatrização de uma lesão. Nesse trajeto, nós temos vários caminhos, desde os mais curtos, ou de média distância, ou de longa distância. Então, o que vai nos definir de qual caminho percorrer vai ser o embasamento, o conhecimento que nós vamos ter em tratar essas lesões. Nós temos que nos empoderar de todos os conceitos científicos para que nós possamos encurtar esse caminho e atingir a nossa meta. Então, é interessante que a gente saiba escolher os caminhos a serem percorridos. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, como seria nossa bagagem para que a gente leve nessa viagem, em busca, na decisão dos caminhos que nós vamos tomar em busca dos nossos objetivos, que seria a cicatrização de uma lesão. Primeiro caminho, tá? É o caminho da sistematização. Tudo que você vai trabalhar, se você sistematizar, facilita a sua vida. A sistematização, que é a organização das práticas, do nosso trabalho, é a nossa bússola. Porque uma sistematização funciona como uma bússola, não deixa a gente se perder no meio do caminho. Que eu sugiro que você valorize essa fase, onde você está introduzindo a sua experiência, iniciando a sua experiência em relação ao caminho do tratamento das feridas. Tá? Você, utilizando de uma sistematização, você tem sempre em mente quais os caminhos, quais as estratégias para você enfrentar os percalços desses caminhos que você irá escolher. Então, a sistematização é uma delas, E é a mais indicada para nós, enfermeiros, para nós, profissionais da saúde, nos organizar para poder trabalhar com o tratamento de feridas. Todo mundo já conhece o SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é uma metodologia desenvolvida para organizar a nossa prática e é uma metodologia proposta pelo COFEM. E essa metodologia já existe desde a época da Florence Nightingale, na época da década de 1920, 1930. Porém, só em 1970 ela foi instituída no Brasil, E somente em 2002 o COFEM estabeleceu uma obrigatoriedade que todos os profissionais da enfermagem precisam trabalhar com a sistematização da assistência de enfermagem.
né? Isso é uma determinação do COFEN. E eu, na minha prática, na minha experiência, acreditando, né, nos benefícios dessa metodologia da sistematização da assistência de enfermagem, acreditando nisso, eu desenvolvi uma sistematização no modelo que eu acredito, com base no SAI proposto pelo COFEN, porém de uma forma muito mais completa. O SAI proposto pelo COFEN, ele é composto de 5 fases: a coleta de dados ou histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação da assistência de enfermagem e a avaliação de enfermagem. E aí eu resolvi, né, por necessidade, quase que uma coisa incorporada na minha assistência, desenvolver a sistematização da assistência, porém de uma forma mais completa. Então eu desenvolvi um modelo chamado STAFF, ou se chama Sistematização do Tratamento Avançado de Feridas, STAFF 360. Então, é a sistematização do tratamento avançado de feridas 360 graus. O que significa o 360? Que é uma forma bastante abrangente de atender o paciente com feridas. Então, 360 graus é atendendo todas as necessidades de um indivíduo com feridas. E esse STAFF 360, ele é composto por 12 fases. Primeiro, definição de instrumentos de avaliação. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas só porque isso eu falo bastante no meu curso, né? Eu tenho um curso sobre tratamento de feridas, onde eu detalho cada fase dessa sistematização. Então, são 12 fases. A definição do instrumento de avaliação, fundamental. Eu inicio o meu atendimento definindo esse instrumento. Observação no primeiro contato, né? Já começo logo, o primeiro contato com o paciente, já fazer uma observação. Aí eu já tenho o instrumento, observo o contato e começo a comunicação, a conversa ativa com o paciente, fazendo o levantamento de dados. A avaliação da lesão, né, propriamente dita, a avaliação da assistência, a implementação da assistência, a definição do plano de cuidados, a definição do diagnóstico de enfermagem, o registro das minhas ações, a marcação de retorno para esse paciente, os encaminhamentos necessários e o engajamento do paciente, cuidador e família. Então, esses são os 12 passos do STAFF 360. A explicação mais detalhada de cada fase desse STAFF está no curso que eu apresento, que eu disponibilizo nas redes sociais aí do Facebook, do Instagram, do YouTube. Quem tiver interesse, é onde eu detalho muito mais cada fase dessa sistematização. Um outro caminho que nós podemos tomar é o caminho que devemos tomar. Na verdade, aqui todos os caminhos que eu citar é que nós devemos tomar. Seria o caminho da avaliação holística do paciente, né? Nós nunca vamos tratar a ferida isoladamente. Nós vamos sempre ver o paciente com essa ferida. Tá? Então, a gente não pode esquecer do paciente como um todo, do paciente quanto indivíduo, o ser biopsicossocial. Então, nós vamos olhar para esse paciente de uma forma holística, vendo as suas necessidades físicas, né? As necessidades relacionadas às necessidades de sobrevivência, alimentação, hidratação, respiração, exercício, sono, repouso. A identificação das comorbidades. Quais são as comorbidades que esse paciente apresenta e seus medicamentos? Isso tem uma grande influência na questão da cicatrização. A fisiopatologia de cada comorbidade, como que essa comorbidade influencia, né, diretamente na causa da lesão. Isso é de fundamental importância que a gente saiba. Identificar os fatores de riscos, né, de cada patologia. Nós sabemos que cada patologia oferece fatores de riscos que nós temos que identificar. Um exemplo, a ferida de etiologia venosa. Nós vamos só conseguir a cura dessa lesão venosa se nós tratarmos a causa. A causa de uma lesão é a hipertensão venosa. Obviamente que entra aí a questão da equipe multidisciplinar, né? Nós fazemos a nossa parte, a gente encaminha para o médico, encaminha para quem quer que seja necessário encaminhar. A ferida de etiologia arterial, né? Nós temos que tratar o déficit circulatório, senão nós não vamos conseguir a cura dessa lesão, se a gente não resgatar e melhorar o aporte sanguíneo dessa ferida em nutrientes e oxigênio. Então, nós precisamos ter essa visão. As necessidades psicológicas do paciente, a capacidade emocional que o indivíduo tem de solucionar seus problemas. Ele é capaz de solucionar sozinho seus problemas?
ou ele não é capaz, precisa de um suporte emocional. Ele precisa de um suporte da família, né? Porque independente dele precisar ou não, nós vamos ver que um dos caminhos é envolver mesmo o paciente e a família. Ele tem medo do quê quando ele tem aquela lesão? Qual é o medo que ele apresenta, né? O medo do tratamento, o medo de sentir dor. Muitas vezes ele tem medo de sentir dor, por isso que ele não vai procurar ajuda. A necessidade espiritual, né? Quais são as necessidades espirituais? Quais são as crenças que esse paciente tem? Né? Quais são os sentimentos que ele tem, a visão que ele tem do amor, de amar, de ser amado, né? De ter uma esperança na sua cura, de ter fé, acreditar que a sua cura vai acontecer. Tá? Então, tudo isso, se você detecta as necessidades dele, e se a necessidade é alterada e ajuda ele a superar todos esses problemas, isso colabora muito no seu tratamento. E as necessidades sociais, né? Que se ele precisa de receber apoio social, se ele é uma pessoa sozinha no mundo, se ele precisa de ter um suporte de uma entidade social, né? Muitas vezes as condições próprias dele não permitem que ele faça um tratamento ideal. Às vezes ele não tem dinheiro para comer, ele não tem dinheiro para o transporte, ele não consegue, né? Daí é a hora que você encaminha ele para uma organização social, para que ele receba uma ajuda social, né? Para que você consiga que ele também tenha algumas relações sociais. Porque muitas vezes o paciente é solitário, vive em solidão, em depressão. Então, você pode ajudar esse paciente encaminhando, né, de acordo com as necessidades. Eu lembro que quando eu trabalhava no serviço público, muitas vezes eu queria garantir o retorno dele para continuidade do tratamento, ele não conseguia. Ele falava que ele não conseguia. Ou ele vinha a pé, né, de uma longa distância, ou a gente ajudaria. Então, sempre eu encaminhava para uma entidade municipal mesmo, que ajudava ele com os vale-transportes. Então, nós também temos que ver essa outra necessidade social do paciente, né? Se ele aceita ajuda da família, muitas vezes ele tem família, mas ele não aceita ajuda. Então, toda é uma questão que nós sabemos que a gente ele precisa de ajuda, ele precisa da nossa colaboração, ele precisa da colaboração da família, ou de amigos, ou de alguma entidade social. Um terceiro caminho que necessário seria a avaliação da ferida, né? Então, nós fizemos toda essa parte da anamnese, né? Decidimos os instrumentos, fizemos a parte da anamnese, agora nós vamos avaliar a ferida propriamente dita. Então, a gente vai ter que olhar, só que a gente não vai olhar com um olhar único para a ferida, nós vamos já com o nosso olhar preparado, com todo o nosso levantamento que nós já fizemos lá na anamnese. Então, a gente vai estar com um olhar especial, ele não vai estar com um olhar para a ferida, ele vai estar com um olhar para aquele indivíduo como um todo que a gente viu, né, como um ser holístico, e a ferida nesse indivíduo. Então, nós vamos ver. E isso ajuda a gente já a definir a etiologia da lesão. É fundamental que a gente defina a etiologia da lesão. Não tem como você padronizar uma etiologia, que ferida é uma ferida, e como um todo, não. Existem diferentes tipos de feridas, e cada qual exige um plano terapêutico específico. Por isso que nós temos que definir a etiologia daquela lesão, daquele paciente com lesão. Porque o plano terapêutico depende de toda essa abrangência. A localização da ferida, né, para cada tipo, dependendo da etiologia, ela se localiza num determinado lugar. Isso ajuda que a gente a definir a etiologia. Por exemplo, uma lesão na proeminência óssea pode ser uma lesão por pressão, uma lesão na região plantar pode ser um pé diabético, neuropático ou arterial, né? Então a gente tem que avaliar. O tamanho da ferida, geralmente as lesões arteriais são menores, as lesões venosas são maiores. O leito, a presença do tecido, se é um tecido de granulação, sinal que a lesão está indo bem. Se tem presença de necrose, é sinal que a lesão está no momento crítico, que a gente precisa numa atenção especial para eliminar essa necrose, para dar continuidade no processo natural. As bordas, né? A partir do princípio que a epitelização vem das bordas para o centro, nós temos que garantir a integridade dessa borda. A borda tem que estar 100% aderida, ela não pode contar com descolamento nem com epíbole. Então, nós temos que ver isso.
E a região periferida, né? A região periferida, se ela alterada, a lesão propriamente dita não evolui, porque já tem uma alteração na região periferida e tem uma alteração tissular, que é a própria lesão. Então, se a gente não cuidar da lesão periferida, com certeza a gente não vai conseguir evoluir a lesão, que é o nosso objetivo principal ali. O quarto caminho seria a implementação, né, dos cuidados de acordo com as variações daquele paciente, tá? Então, não existe um cuidado padrão. Não existe nenhuma fórmula, nenhuma receita padronizada, nenhuma fórmula mágica que você tire da manga, tire da cartola e vai curar uma ferida. Não existe isso. O que existe, sim, é um plano baseado nas características daquele indivíduo e daquela ferida que aquele indivíduo traz. Então, nós temos que ver muito essa questão da implementação do cuidado personalizado. Né? Aquela lesão, por exemplo, uma lesão venosa naquele paciente, né? Eu vejo na prática que isso é muito comum, né? Alguns cuidados, eles são elencados de uma finalidade e torna-se uma doutrina a prescrição dele. Por exemplo, né? Alguns cuidados. O produto, um exemplo. O produto, o Dersane, a vida inteira, ele foi como se fosse um óleo milagroso, onde todo mundo prescrevia Dersane. Porque eu sempre falo que o laboratório fez uma propaganda, né, digna até de tirar o chapéu, porque virou como um sinônimo de tratamento de feridas. Só que esse era o objetivo do laboratório, da indústria farmacêutica. E eles conseguiram esse objetivo, porém não é o nosso. O óleo, o AGE, ele não é indicado para qualquer tipo de lesão, em qualquer momento da lesão. Ele não é um óleo milagroso, ele tem suas indicações. Um outro caminho seria o caminho para decidir pelo resultado desejado. Isso é super interessante. Qual que é o resultado desejado? Eu quero a cura da ferida? Ou eu quero a manutenção e a melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo? Se eu elejo uma ferida como uma cura, tá? Então eu vou traçar o plano terapêutico em cima, onde o meu objetivo, a minha meta de chegada é a cicatrização completa. Mas por que eu falo isso? Porque existem algumas lesões, tipo as lesões neoplásicas, que nós não queremos, quer dizer, nós não vamos conseguir a cicatrização completa. O que nós queremos é a manutenção e a melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo. Então, sempre nós temos uma meta quando a gente trata uma ferida. É a cura completa? É a cicatrização completa? Ou é a manutenção daquela lesão? Mas nós temos que ter o conhecimento que nós também não podemos estimular aquela lesão para não aumentar, para não piorar mais ainda o quadro. Porque se você estimular uma proliferação celular, uma célula neoplásica, você vai estar prejudicando o acompanhamento e prejudicando aquela lesão. Então, naquele caso, nós temos que manter a qualidade de vida do paciente com a lesão livre de odor, livre da dor, para você garantir uma qualidade onde o paciente consegue se alimentar, consegue dormir, tá? Mas esse não é a nossa meta. Então, isso é importante saber, ter sempre em mente. O sexto caminho é o caminho em gerenciar a patologia, né, subjacente. O que significa isso? Nós temos que, obviamente, nós já tivemos a visão holística, nós temos que também gerenciar quais são as comorbidades que esse paciente apresenta e a gente tem que ajudá-lo a controlar essas comorbidades. Por exemplo, você pega um pé diabético, uma lesão no paciente diabético, ela tem cura sim, ela tem cura. Tem gente que fala, diabético não cura, mas tem cura desde que essa patologia, a diabetes, esteja controlada, o nível glicêmico dele esteja no nível controlado, que não interfira em todo o processo natural de cicatrização. Porque se ele não estiver controlado, ele vai interferir. Assim como um paciente com uma hipertensão. Estou falando das duas comorbidades mais comuns. A hipertensão arterial, muitas vezes, ele apresenta uma lesão devido à hipertensão arterial descompensada. Ele apresenta, e é uma lesão extremamente dolorida, que tira a qualidade de vida do paciente. Então, nós precisamos também gerenciar as patologias do paciente. É diagnóstico médico, né, definir o tipo de patologia. Porém, é nossa função, enquanto enfermeiro, ajudar o paciente a controlar os resultados dessas patologias, tá bom? Gente, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja avisado todas as vezes que eu lançar mais um episódio da cicatrização, tá? E compartilhe com seu colega. Esses são assuntos super importantes, porque você compartilhe, transfira esse conhecimento
para o seu colega, tá bom? Vamos lá, então. Um outro caminho que eu sugiro que você siga é o caminho da aquisição de produtos, porque nós devemos contar, por mais que seja um processo natural, por mais que nós temos que ver quais as interferências nesse processo, tem as interferências próprias do organismo do paciente, mas tem a questão local do cuidado. E quanto mais produtos específicos que colaborem no controle do processo de cicatrização, em busca da cura, né, que é o nosso grande objetivo quando a gente percorre esses caminhos, é a cura. Então, nós temos que sim ter produtos. Porém, não adianta você querer depender daquele produto que está disponível. Isso é uma cultura de disponibilizar produto. Então, se você está no serviço e que você não tem um produto específico para tratar feridas, você tem que ir atrás deles. Você tem que convencer seu gestor, seu chefe imediato de que é necessário. Tá? Então, para isso, quanto mais empoderado de conhecimento você tiver, melhor o convencimento. Eu passei por essas fases todas, né, de convencer os gestores de que nós precisávamos melhorar o nosso arsenal de produtos. E olha que quando eu comecei no meu serviço público, nós tínhamos 4 produtos disponíveis. Quando eu saí, nós tínhamos 19 itens, hoje tem 20. 19 itens. E então, ao longo do tempo, me empoderando de conhecimentos, conseguindo, né, achar as justificativas técnicas para que a gente conseguisse adquirir esses produtos. Porque os gestores, gente, não sabem, nós somos os olhos deles na necessidade. Eles são da área administrativa, nós somos técnicos, então somos nós que temos que ir lá falar para ele, tá? Um exemplo, nós temos um produto, a gente precisa de um produto para cuidar de uma lesão seca, nós precisamos de produtos para cuidar de lesão de moderada exudação, de alta exudação, nós precisamos de produtos para cuidar de lesão venosa, tipo bota de una, né, faixa elástica. Então, a gente assim, tem várias necessidades que nós temos que elencar e apresentar para os nossos gestores, para que eles possam conseguir, isso justificando a questão do custo-benefício em ter produtos para nos auxiliar. Os produtos são auxílios. Eles não vão resolver o problema, não são eles que vão cicatrizar as feridas, eles vão auxiliar o profissional a cuidar daquela ferida, tá bom? E um caminho, o 8º caminho, seria o caminho do acompanhamento. Não existe tratamento de feridas sem um acompanhamento, de um único atendimento. Não existe, eu já vi muitos, eu já vi, né? Assim, principalmente com a consulta médica, né? Os médicos com talo nos dedos, as vagas. Então, eles marcavam o retorno daqui 6 meses. Então, é impossível. Tratar feridas é estar por perto do paciente. É marcar retornos eventuais, dependendo do tipo da lesão, dependendo do quadro clínico, né? Do paciente, da comorbidade que ele apresenta. Então, cada qual no seu intervalo de retorno. Mas tem que ser retornado, tem que ser avaliado. Né? Porque, por exemplo, se você traça um plano terapêutico no início, obviamente que numa avaliação você pode manter ou como você pode mudar esse plano terapêutico. Então, o acompanhamento e a reavaliação é um caminho, tá, a ser seguido. Um outro caminho é o caminho dos encaminhamentos. Né? Então, é necessário fazer encaminhamentos. O paciente não é só nosso, nós não detemos todos os poderes, todos os conhecimentos, né? De poder exercer os cuidados. Obviamente, nós temos os colegas em outras áreas, as áreas afins do tratamento de feridas, é a área da nutrição, a área vascular, a área da fisioterapia, a área do ortesista. Então, nós temos que saber encaminhar. Né? O paciente precisa receber outras orientações, outros cuidados. Então, nós temos que saber encaminhar. E isso também predispõe nós levarmos essa necessidade aos gestores. Tá? Aos gestores, eu digo, não é só a gestão pública, a gestão privada também, porque o gestor por si só não percebem essas necessidades. Então, a gente tem, sim, a responsabilidade, o compromisso com o paciente da gente ir lá levar todas essas necessidades. 10º caminho, o caminho do envolvimento do paciente. Se a gente não envolver o paciente, dificilmente nós vamos conseguir a nossa meta, né? Os caminhos vão ser muito difíceis a serem percorridos se a gente não envolver o paciente. Então, o paciente tem que ser o autor da sua cura. É ele que vai curar, vai se curar,
né? E nós vamos ser os profissionais, vamos ter um papel secundário, os coadjuvantes somos nós. Ele sim vai ser o ator principal da sua cura. Então, por isso que o envolvimento dele, por isso que a questão das necessidades sociais que a gente tem que ver, para que ele consiga se envolver e a gente envolver a família. Isso é fundamental. E se o paciente é sozinho, procurar se tem algum amigo, alguma entidade, alguém que possa acompanhá-lo, né? Isso faz uma grande diferença. E se tem uma família grande também, geralmente está um único membro da família responsável por ele, procurar envolver outros membros da família. Eu me lembro uma vez que eu tinha um paciente que era uma pessoa só que ia. E essa pessoa reclamava muito para mim de que era muito difícil que os outros irmãos cuidassem da mãe. Porque era só ela, só sobrava para ela, todos os cuidados era ela, e eram muito difíceis. E quando ela ia com outro irmão, ela queria ensinar o irmão a cuidar, porque ela que aprendia, e o irmão não aceitava, porque óbvio que tinha um mal-estar na relação da família aí. E foi necessário que eu chamasse todos os irmãos, que chamasse para que a gente conversasse e tornasse todos eles multiplicadores, né? Que eu gostava de chamar pessoas para participar da consulta, porque além, né, de eu delegar a responsabilidade para o paciente, né, dividir essa responsabilidade com ele, eu também formava multiplicadores, treinando a família, ensinando conceitos para a família. Né? Isso era muito interessante. E até que um dia apareceu a cuidadora e 6 irmãos. Então, eles estavam em 8 pessoas. E foi muito engraçado, porque a gente percebia que eles tinham um problema de relacionamento, né? Mas foi necessário que eu fizesse isso e acho que deu certo, sim. Eu acho que cada um já sabia, não havia mais aquele desentendimento entre eles. Foi interessante. Então, envolver o paciente é um outro caminho. O registro das ações, né, gente? Tudo que a gente atende e fala e ouve e executa tem que ser registrado, tá? Porque eu digo que as palavras o vento leva, o registro permanece. E sem contar que todas as nossas ações, elas têm uma sequência, né? Tem uma alteração de plano de cuidados. Então, se a gente não registrar todas as nossas ações, a gente mesmo se perde no cuidado. Então, daria para fazer uma análise, quando registrado, dá para a gente fazer uma análise de todas as outras ações prévias que nós fizemos e programar futuras ações, né? Isso é muito interessante, isso, tá bom? Então, essa é uma das últimas ações que a gente faz. Esses são os caminhos que a gente tem que levar, né? Conhecer para a gente poder percorrer de uma forma sem muito tumulto, né? Procurando passar pelos obstáculos de uma forma mais tranquila, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção, por acompanhar mais esse episódio do programa Cicatrização. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu estou lançando os novos episódios do programa Cicatrização, né? E compartilhe com seu colega. Todos os assuntos dos episódios devem ser divididos, né? Repartidos e compartilhados, tá bom? E o conteúdo estão disponíveis em meus canais da rede social, no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? O conteúdo eles vão estar descritos aqui. Até mais e muito obrigada pela atenção. Tchau!